vamos orar por ele. Amém? Estenda as mãos. Pai Santo, Senhor, nós apresentamos Pastor Silvio diante do Senhor. Espírito Santo esteja usando poderosamente a vida dele, esteja revelando aquilo que o Senhor já não falou, esteja falando, meu Deus, ainda mais, Senhor, o coração dele. Senhor, que ele possa sentir em casa, porque ele está em casa, que ele possa sentir a vontade no meio de nós. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor colocar no coração dele, Senhor, que ele não retenha nada. Em nome de Jesus. Fala assim, Pastor Silvio. Pastor Silvio. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos podem sentar um pouquinho. Eu gostaria de pedir rapidinho se alguém pudesse me trazer uns copinhos de água para me deixar aqui. Olha só. Sim. Mas isso daí aqui a palavra do meu pai, que está aqui, que vocês têm aí também, que a gente orou agora. Ela diz que antes da gente pedir, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Então ele já enviou a servinha dele trazer aqui, ó. Mas pode trazer mais. Amém, glória a Deus. Pedro, esse aqui também já andou muito comigo, esse homem. Uma bênção. Vanessa. O pastor Nelson, ele me conhece quando eu acho que eu era do tamanho do meu filho, né? Mas na verdade aqui, assim, a gente é jovem. Eu essa semana saiu até uma espinha na ponta do nariz. Adolescência é assim, né? Eu daqui uns dias, dia 24 de agosto eu faço aniversário. Camisa número 7, sapato 44, calça 48. Perfume, preferência madeirada. Fácil de agradar. Amém? Eu estou à vontade porque estamos na casa do nosso Pai, né? Amém? Eu queria mais um favor. Eu queria o pessoal do resto lá atrás, né? Listinha do que a gente vai ler. Fica tranquilo que não é estudo bíblico, não. Não é escola dominical, não, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o que o Senhor tem colocado no meu coração nos últimos tempos. E hoje é o Dia dos Pais, né? E não só dos pais, mas também tem muitas mães que se viram e são pai, mãe e são provedoras, né? Parabéns a todos que exercem esse dom de Deus maravilhoso. Amém? E uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: a principal coisa que um pai deixa para a vida de um filho não são uma herança material, não são bens, não é um bom sobrenome, até são coisas que ele deixa assim, mas não é a principal coisa que um pai pode deixar para um filho. Só um segundo, irmãos. Ando com uma tosse meio seca esses dias, dando muito de moto, aí a garganta fica meio ruim. O maior legado que o pai pode deixar para um filho é aquilo que ele pode ensinar, é aquilo que o filho pode aprender do pai. Amém? Amém? Quantos já aprenderam muitas coisas com o seu pai? Eu aprendi muitas coisas boas com meu pai, o pastor Aldir, e hoje inclusive eu estive com ele lá na casa dele. Mandei uma mensagem antes para ele, na qual eu falava que um dos meus maiores sonhos é eu conseguir ser um pai igual ele foi um pai para mim, em todos os momentos, e é até hoje. Porque o pai não é só aquele que ajuda, que dá dinheiro, mas é aquele que está presente, e ele está ombro a ombro com você quando está tudo bem e quando está tudo mal, né? É o melhor amigo que a gente pode ter. Eu sempre tento ensinar isso para os meus filhos, né? Falo, ó, os melhores amigos que você pode ter na sua vida é o seu pai e a sua mãe. E o que a palavra de Deus diz, né? Que se nós, sendo maus, Jesus falou, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele vai até 10h30 aqui? Até 10h30? Vamos embora, né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês, isso tudo, a gente vai ler a palavra de Deus agora, é sobre aprender de Cristo, né? Aprender do Senhor Deus através de Cristo. E para começar, para não ficar eu tagarelando falando
da minha boca, vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 11, 29. Glória a Deus, quem quiser ficar em pé para a reverência da palavra do Senhor mais uma vez. A gente vai ler várias coisas, mas aí depois vocês vão poder ficar sentados, tá? A gente vai ler agora. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Senhor Jesus, ponha, Pai, agora as tuas mãos sobre mim. Senhor Deus amado, já estou abençoado pela tua igreja, Senhor Deus, mas que nós possamos agora estar em sintonia fina, ó Pai amado, com o teu trono, Pai, para que possamos receber de ti, ó Pai amado, aquilo que o Senhor quer plantar em nossos corações. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração. Ultimamente Ele tem falado comigo a seguinte coisa: aprender é diferente de saber. Não é a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu já assisti vários programas na televisão de como emagrecer. Sei de vários regimes, vários esquemas, mas estou sabendo, mas não aprendi a fazer. Por que eu não aprendi a fazer? Porque eu não coloquei em prática na minha vida. Enquanto eu não colocar isso em prática na minha vida, ele não vai mudar a minha vida. A gente não fez o juramento nosso aqui, que a nossa vida nunca mais ia ser a mesma, mas se cada dia que eu vier, eu ouvir a palavra, ela entrar aqui e sair aqui, eu não aprendi nada, eu fiquei sabendo a respeito, né? Fiquei sabendo a respeito, mas não mudou a minha vida. Eu sento na frente da minha televisão e coloco lá no Discovery Channel, e aí está passando lá a vida selvagem dos suricatos. Eu vou assistir aquilo, vou ficar sabendo de várias coisinhas que eles fazem e tal, mas aquilo não vai mudar a minha vida. Eu não vou cuidar de suricato, não vou lá para a África, né? Pode até ser que alguém aqui queira, né, estudar, nem sei o que é que teria que estudar, mas enfim, não vai mudar a minha vida. E muitas das vezes nós tratamos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor, que o nosso Pai quer nos ensinar, dessa forma. Ouvimos tudo, concordamos com tudo e não absorvemos nada, né? Fica tudo combinado, nada resolvido. E isso é uma coisa que muitas vezes nós ficamos por muito tempo na igreja. A gente vê muitas vezes as pessoas há tanto tempo na igreja, mas nada mudou. Os mesmos sofismas, os mesmos costumes, a mesma religiosidade, né? E existem coisas que não devem mudar, que são boas. Aquilo que é bom tem que ser retido e ficar estabelecido, né? Mas aquilo que não é bom tem que mudar, o Senhor tem que transformar. E nós muitas vezes não damos lugar ao Senhor para que venha haver essa transformação, amém? Quero dar continuidade aqui e falar para vocês. O aprender, o sentido básico da palavra é o seguinte: é você adquirir conhecimento e através dele adquirir uma nova conduta ou mudar uma conduta anterior. A partir de que eu fiquei sabendo, assisti lá a Fátima Bernardes de manhã, ou lá no qualquer outro programa, e o cara fala: se você usar não sei o que, e você tomar muita água, não sei o que, você vai emagrecer, e você vai ter mais saúde e tal, e você vai viver tantos anos. Aí eu levanto dali, maravilha, e esqueci tudo. Não adquiri uma nova conduta, não aprendi nada, fiquei sabendo a respeito. E o que acontece? A gente, na palavra de Deus aqui, a gente vai ver um pouquinho que o Deus, Ele como nosso Pai, Ele quer nos ensinar algumas coisas, mas nós, e junto com isso eu quero falar sobre a célula, sobre o discipulado. A gente vai ver isso agora. Por quê? Porque o nosso principal objetivo, ao conhecermos o amor de Deus, passa a ser agradar ao Senhor, achar graça diante do Senhor, né? Jesus falou que aquele que diz que me ama, faz o que Ele manda.
fim de que tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, nós vamos receber, amém? Eu quero ler com vocês, vamos lá. O principal, o ponto original de todo ser humano, a gente começa, vamos ler aqui em Mateus 9,36, vai estar no telão. Amém? O Senhor Jesus, aqui está narrando ele, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Esse é o estado original que cada um de nós estávamos antes de conhecer o Senhor Jesus, o estado de total ignorância, o estado em que nós não tínhamos nenhum conhecimento da nossa miséria. Amém? Era como um estado de torpor, de dormência. E no nosso aprender de Cristo hoje aqui, a gente vai entender o seguinte, que esse primeiro estágio de ignorância, a gente pode classificar ele assim, como a incompetência inconsciente a respeito de um assunto. Quando você fala com uma pessoa, falando de tal é incompetente para fazer tal coisa, você não está falando, então você não está xingando ele, está falando que ele não tem competência para resolver determinada situação. E nós, como nós não temos competência em alguma coisa, nós somos inconscientistas porque nós não sabíamos a respeito. A palavra de Deus fala que o Senhor não imputa o pecado do tempo da ignorância, do tempo da incompetência inconsciente. Eu era incompetente no sentido de poder agradar a Deus, de poder ser chamado filho de Deus. Amém? O que acontece? Nós precisamos, nós como igreja, ter esse sentimento que Jesus teve aqui, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ovelha é um dos bichos mais indefesos que tem na natureza, mais neutro. E aí imagina uma criatura dessa, desgarrada, perdida, sem pastor, Aí vem, pra gente vir na peça aqui, vem os lobos, ou vem as lobas, mas não só nesse sentido, em várias outras coisas, Vem o inimigo e traga aquela vida. Amém? Então é o seguinte, a partir do nosso estado de incompetência inconsciente, do zero, aqui, a gente passa, imagina que a gente foi lá e viu essa pessoa aqui, estamos fazendo o trabalho do nosso Pai. Vimos uma pessoa que precisa ali do Senhor, e nós vamos lá e falamos de Jesus para ela. Ou alguém veio e falou de Jesus para nós, nós passamos a saber a respeito. Entramos no primeiro estágio do aprender de Deus, no aprender de Cristo, que é o que? A gente vai agora ver em Romanos 10, 13 e 14. É o estado de incompetência consciente. É quando você descobre, meu Deus do céu, como que eu vivi até hoje longe do Senhor. E aí você se arrepende, você chora e tal, e a palavra de Deus vai lá e 10, 13 e 14, isso mesmo, e vai lá e lava a pessoa, e ela ficou sabendo a respeito dela, que ela estava naquele estado terrível, e vamos lá, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Próximo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Algum dia alguém veio e falou para você, Pedrinho, vamos lá na igreja? Vamos lá na igreja, vamos lá conhecer. De alguma forma, alguém te trouxe a conhecer o Senhor. Às vezes, pode acontecer que de repente você já se esqueceu até como que foi. Você pode ter esquecido como que foi que você veio parar aqui. Mas acontece que um dia aconteceu. Eu lembro muito bem, quando a gente começou a ir para a igreja. Fica mais fácil. Eu tinha por volta de uma idade do meu filho, uns 5 anos de idade. A gente morava lá no sul, em Erechim. E o meu pai, o pastor Aldir, ele era mais magro que o Pedrinho, um pouco. Mas é sério, pergunta pra ele, quando vocês estiverem perguntando. Meu pai, quantos quilos você pesa, Pedrinho? Desculpa a pergunta. Era mais magro, meu pai pesava 50 quilos com aquelas botonas assim, de couro. Se tirasse as botas, pesava 48.
É verdade isso, pessoal. A gente dá risada hoje em dia porque como às vezes a gente tem aquelas situações que a gente vive, depois a gente lembra e a gente fala, meu Deus do céu, que situação. O meu pai, o pastor Aldir, ele era um cara extremamente nervoso, né? Muito trabalhador, muito honesto, mas andava com um revólver aqui, outro aqui e outro aqui, né? Nunca foi metido com crime nem com nada, mas olhasse para a loira dele, a bala pegava. Sério mesmo. E um detalhezinho assim, bem pequenininho, ele odiava crente. Odiava assim, odiado mesmo, assim, sabe, com todas as forças. E o irmão mais velho dele era o quê? Crente. Morava onde? Debaixo da nossa casa, no andar de baixo. E naquele tempo não havia muita sabedoria como nós temos hoje. Aí a esposa dele colocava umas musiquinhas lá que novela era do demônio e todas essas músicas provocativas e ignorantes que houveram e haverão ainda no nosso meio, infelizmente. E aquilo tornava o quê? Uma situação que fermentava ainda mais aquele ódio. Mas o Senhor Deus, ele tinha um plano na vida, na nossa vida, na vida do meu pai, da minha mãe, da pastora Cresci, e na minha vida, que no tempo não tinha meus irmãos ainda. O que aconteceu? Um belo dia, meu pai sempre gostou muito de estudar, sempre foi muito estudioso. Um belo dia, iam vir alguns cientistas lá na igreja, na Assembleia de Deus que meu tio ia. E assim, era bem pertinho, a gente tinha que ir para ir. A gente era pobre, não tinha dinheiro para pagar. O dinheiro que meu pai tinha para andar de ônibus era para poder ir para o trabalho. Era pertinho, eram uns 8 quilômetros mais ou menos. A gente ia a pé. E era 8 quilômetros assim, ó, igual o Embu, né? Só morro, uma beleza. E aí a gente foi dessa vez na igreja e meu pai falou assim, eu vou lá para ver esse tal desse cientista que você falou aí. Mas não sei nem se eu vou ficar o tempo todo. E meu pai tinha um sério problema que era o seguinte. Eu lembro muito bem que meu pai não dormia à noite. Meu pai, ele andava pela casa a noite toda, porque ele tinha uma úlcera no estômago terrível, de tão nervoso que ele era, e aquilo não sarava. E ele não tinha sono, ele chegava do serviço destruído de sono. Ele deitava na cama e perdia o sono. Aí aquele dia ele foi no culto, e viu lá, eles usam orquestra mesmo, né? Um negócio bem tradicional assim, muito bonito, por sinal. E ouviu lá que falava, os caras não eram cientistas, nada, eram aqueles pastores que são muito estudados na palavra e falou de vários assuntos que meu pai gostou. E aí uma coisa muito interessante aconteceu naquele primeiro dia, que nós chegamos em casa, aí naquele dia eu não conseguia dormir, né? Porque meu pai roncava muito. Dormiu a noite inteira, né? No primeiro dia que eu ouvi a palavra de Deus na igreja evangélica, no primeiro dia, o que aconteceu no outro domingo? Vamos para a igreja. Só que ele era tão fiel assim às tradições dele que de manhã a gente ia para a missa. Outras pessoas que precisam ouvir ouvirão se não houver quem pregue. Se nós não formos e convidarmos as pessoas, lá em casa vai ter uma célula, lá em casa vai ter tal coisa. Vai ter uma reunião, vai ter um comes e bebes, qualquer gancho, igual o meu tio falou, vai ter um cientista, né? E ele levou. Eu falo que aquele que ganha alma sabe o né? Então, como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão, né? Se no primeiro versículo fala que todo aquele que crê, invocar o nome do Senhor, será salvo. E quando se perde por não saber, né? Por omissão, glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos passar agora, vamos ler Lucas 17:10, meus irmãos. Que nós vamos passar para o segundo estágio, a partir que a pessoa se converte, ouve do Senhor, crê, e ela clama o nome do Senhor, ele é salvo, e ela passa por uma competência consciente, ela passa a trilhar o caminho da justiça, o caminho de agradar a Deus, e ela, todo dia, ela lembra, igual a gente viu a peça aqui, né? Vai fazer tal coisa, mas Jesus fala, não vai. Aí a pessoa não vai, volta e meia, toma um banquinho de Jesus, né? Deixa Jesus rolar no chão, né? E toma uma decisão. Mas aí ela lembra, puxa, eu preciso voltar aqui. E ela toma ali o relacionamento com Cristo de novo, né? Então está escrito assim, ó.
Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Ou seja, eu busco todo dia fazer o bem, e ainda sou servo inútil. Mas como assim? Poxa, mas Jesus aí pegou pesado, né? Chamou a gente de servo inútil, falou que é pra gente se chamar de servo inútil. Sim, com certeza. Os cientistas falam uma coisa muito interessante. Eles falam que, dependendo de cada pessoa, de cada organismo, é o seguinte: se você precisa, por exemplo, acordar às 6 da manhã, você começou um emprego novo, você tem que acordar todo dia às 6 da manhã. Só que acontece que geralmente as pessoas têm uma grande dificuldade e chega final de semana, né? A pessoa quer dormir um pouquinho mais. E vai a vida em trabalha por 20 anos, às 6 da manhã, e ele sofre todo dia na hora de acordar, né? Tem que pôr o despertador, senão perde a hora e tal. Os cientistas falam uma coisa muito interessante. Eles falam que se você precisa adquirir uma nova conduta, eu citei acordar cedo, mas pode ser um hábito, uma alimentação, uma hora de comer, um hábito de leitura, um hábito de oração, um hábito de conduta, variando de pessoa para pessoa, entre 21 dias e entre 66 dias, se você praticar aquela coisa que precisa, todos os dias, ininterruptos, no mesmo horário, o seu organismo entende que aquilo é uma função natural dele. E ele passa a entender que ele é daquela forma. Então, quer dizer, se você precisa aprender a acordar cedo, não adianta você parar aí até sexta e parar sábado e domingo e dormir até as 9, 10, que perdeu tudo. Então, você vai fazer isso em qualquer coisa que você fizer. Um costume, você tem que ter esse padrão. E aí você passa desse ponto de competência consciente, nós vamos passar para a prática contínua da palavra. Nós vamos ter a competência inconsciente. Sabe o que é competência inconsciente? É quando você faz o certo sem perceber. Um exemplo muito básico: você não esquece de respirar. Se um dia você parar de respirar, aí vai quebrar esse costume, né? Por quê? É uma competência inconsciente. O seu organismo faz sem que você dê esse comando. Aí você fala: mas poxa, mas isso é uma função natural, né, pastor? Viaja também. Vou fazer uma pergunta para os músicos aqui, para quem sabe tocar, que também vocês não vão entender. Quando você está tocando, Pedrinho, você pensa assim: está tocando louvor ali, adorando e tal, e você fala: agora eu vou fazer sol, agora eu vou fazer dó, agora eu vou fazer ré, e vou tocar com a paleta dessa. Não, vai tocando. Muitas das vezes até está tocando errado, irmão. Ó, tá caindo as notas aí. E está tocando. Por quê? Porque se fez isso durante tanto tempo que entrou num ponto de competência inconsciente. Você está dirigindo, você não pensa assim: puxa, agora, quando está começando, sim, né? Mas quando você dirige há muitos anos, você não fica: agora é segunda, terceira, opa, precada. Não, vai embora, vai fazendo. Quando você vê, às vezes está com a cabeça tão ocupada, quando você vê, já chegou, já está lá. Puxa, né? E o que acontece? Assim também é a palavra de Deus. Quer ver? Vamos ver, ó, em 1 João 3,9. Vou arrumar uma mochila daquela de ciclista, um canudinho de água. É mais fácil. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Amém? Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. O que quer dizer isso? A palavra pecado ou pecar significa você tentar fazer certo e errar. Você mirar o alvo e errar, pecou. Deslize, né? Como diria uma pastora que era professora nossa lá no Agape lá, percalços, né? Assim, né? E o que acontece? A gente veio muito agora nesse negócio de Olimpíada, estava vendo o pessoal
atirando lá com arco e flecha, né? O cara puxa, se concentra, todo mundo faz debaixo de silêncio, aí solta a flecha, o dardo, né? Aí o dardo nem vai reto, né? Ele vai assim, vai todo meio torto e pá, apenas no alvo. E muitas das vezes a gente fazer algo pro Senhor, para quem não entende, que está olhando, parece uma loucura. Fala, meu, mas esse cara está fazendo um negócio, está tudo torto, não faz sentido, né? Como a gente viu na peça, vai para a igreja, que igreja, está doido, né? E você está fazendo aquele negócio que para quem ainda está no estado de ignorância, é tudo torto. Meu, o cara está deixando de viver a vida dele para ir lá na igreja, se juntar, gritaria, passar calor, né? Ficar sentado um tempão lá, ouvindo uns doidos cabeludos falar, né? Ouvir os caras tocar guitarra, barulheiro, não tocou baixinho, da hora. Né? Mas o que acontece? A palavra de Deus fala que as coisas do alto são loucuras, as coisas desse mundo. Eu vendo o cara tirar com arco e flecha, meu, não faz sentido. Para mim eu tinha que mirar reto, ele ir retinho. Não, o cara mirou de um outro jeito e foi e deu certinho. Porque ele aprendeu aquilo, né? Ele aprendeu a fazer aquilo. E meus irmãos, a prática contínua da palavra, tem mais um versículo para a gente ler aqui, 1 João 5,18, vai nos trazer o que é a gente estar fazendo a vontade de Deus constantemente. O pecado ele não vai mais ficar nos puxando, ele não vai mais ser natural para nós, né? Porque o homem natural, ele nasce no pecado. Né? Esses dias atrás eu estava ouvindo uma música muito antiga, que eu e o Nelson, a gente é novinho, a gente não é antigo ainda. Mas eu estava ouvindo, a música era antiga, tá, gente? É isso que eu quero explicar para você. Que a música falava lá, né? Conforme a tua infinita graça, né? E é uma música muito antiga e falava que em pecado nós somos formados. A natureza do homem é do pecado. A partir de que você nasce de Deus, que nem a gente deu no versículo anterior, a nossa natureza passa a ser outra. Mas o nascimento, o novo nascimento de Cristo, a gente não falando de batismo. Batismo a gente vai lá e entende e tal, mas a gente começa a nascer de novo já no dia que a gente propõe o nosso coração, vou fazer a escola de batismo, porque eu quero me batizar. Você já começou a nascer de novo, né? O batismo vai ser aquele selo, aquela aliança, né? O sepultamento dos pecados. Mas o nascer de novo ele é todo dia, até que você seja totalmente nascido de Deus. Nós estejamos mortificado a nossa carne. Nós tenhamos entendido que a santidade deve ser algo natural do nosso novo ser. Amém? Vamos lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Uma coisa muito interessante, né? Voltando ao nosso tema do Dia dos Pais. Aliás, o chefe hoje, meu chefe reclamou. Ele falou assim: se eu tivesse lembrado que era Dia dos Pais, eu não tinha deixado você ir lá. Ele é outro dia. Né? Ele é ciumento, às vezes. Né? O Dia dos Pais, você vai me deixar sozinho lá na igreja? Você não está sozinho, você tem um monte de filhos lá, né? É engraçado. Quem é pai, quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Você pode ser manso que você for, igual Moisés, teve para falar que era o homem mais manso da face da terra. Aí alguém vai e mexe com seu filho, né? Xinga seu filho, empurra, faz qualquer, quer arrumar um inimigo, mexe com o filho de alguém. E todo mundo aqui é filho de alguém. E todos nós somos filhos de Deus. Agora você imagina o seguinte: se você é nascido de Deus, se você é filho de Deus, e o maligno vem querer tocar. Ele já fala que ele não toca. Não toca no Filho de Deus, né? Não é doido? Ele conhece o poder de Deus, né? Então ele vai tocar no filho dos outros? Não. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, só abrir um parênteses na nossa palavra aqui, eu perguntei para o pastor Nelson se até as 10h30, a gente pode ir hoje, né? Rapidinho, estou terminando já, pastor. Uma coisa muito interessante a respeito do pecado, da prática do pecado. Eu estudo ali no Brooklyn, e bem pertinho da faculdade tem a embaixada dos Estados Unidos, né? Bem assim, na rua de trás assim, tem a embaixada dos Estados Unidos. Uma coisa muito legal, quem vocês aqui, alguém, Pedrinho, eu sei que assistiu. Quem assistiu aquele filme do Jason Bourne, né, que é o cara que é um agente e tal, e ele perde a memória e tal.
e ele não sabe quem ele é, tal, um filme muito interessante. Mas enfim, no primeiro filme dessa série, ele tem uns caras querendo pegar ele, ele dá um jeito, só que ele não lembra quem é, mas ele sabe fazer um monte de coisa. Mas ele sai na rua e ele está num outro país, na Europa, e aí vem um monte de policial atrás dele. Primeira coisa que ele faz, ele corre para dentro da embaixada americana. Aí vem aquele monte de guarda correndo atrás dele, e o guarda da embaixada fala assim, ó, para aí, aqui vocês não andam. Aqui vocês não têm autoridade. E realmente, a embaixada dos Estados Unidos, ali no Brooklyn, é território americano, não é território brasileiro. Aquele pedaço já deve dar quase um quarteirão a embaixada, é grande demais ali. A autoridade brasileira não manda lá. Se um criminoso, um cidadão americano, cometer um crime na rua e correr lá para dentro, a não ser que eles entreguem esse criminoso, as nossas autoridades não podem entrar lá dentro. E o pecado na nossa vida, ele é dessa mesma forma. A partir de que cada tipo de pecado que eu passo a praticar na minha vida, imagina que Jesus veio, lavou meu coração, lavou a minha vida, e eu estou liberto. Estou novinho em folha. Maravilha, né? Meu Deus. Aí daqui uns dias, puxa, olha só, esse sitezinho aqui, olha só, puxa, aqui dá para me ganhar um dinheirinho a mais, e pá, e vou fazendo vários percalçozinhos, várias coisas. Você começa a entrar na prática daquele pecado. O que acontece? Você dá um território dentro de você, dentro do seu coração, para Satanás, uma embaixada. E conforme a área, são embaixadas em vários lugares. Enquanto você não romper os laços diplomáticos com Satanás, o Espírito Santo não pode entrar naquela área da sua vida. Se o presidente do Brasil romper as relações diplomáticas com os Estados Unidos, que eu citei o exemplo, aí sim, aquela embaixada é obrigada a se mudar dali. Tem que ir embora. Aí é reapropriado daquela área. E aí sim, passa a ser território brasileiro de novo. E assim é com as coisas na nossa vida. Né? Nós colocamos embaixadas de Satanás, permitimos Satanás coloque as embaixadas dele na nossa vida, e aí passa anos, passa tempo, e a vida está sempre, né, meio manquinha, né? Lembra uma piada que você contou uma vez para mim, né? Cristão passa 30 anos na igreja, está sempre, volta e meia, dá uma entortada no tornozelo ali, né? Por quê? Porque tem embaixadas que o Espírito Santo não pode limpar, e nós precisamos romper essas relações, amém? Vamos voltar para o nosso tema aqui, senão a gente não termina hoje, vai muito, muito longe. Amém? O maligno não lhe toca, você é filho de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos caminhar para o final aqui, ó. O quarto grau do nosso aprender de Cristo, ele compete à maestria. O que é a maestria ou mestria? Seria o mesmo sentido. É aquele que está apto para ensinar, está apto para ser o quê? Referência, né? Ele está apto para ser, igual Paulo falou, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele quer dizer, ele estava num nível tão profundo com Deus que ele tinha autoridade para falar, pode me imitar porque eu estou fazendo um caminho aqui, né? Ele passou a ser o quê? Para a igreja ali, uma personificação do Cristo, né? Ó, vamos ler aqui em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? O que quer dizer isso? Que através do sangue de Cristo na nossa vida, através de nós buscarmos fazer aquilo que Jesus falou, eu gosto muito de ler o Evangelho de João, né? Jesus fala tanto ali, é tão gostoso, parece que a gente está sentado assim, ouvindo, né, Jesus falar, porque é fantástico, né? E o que acontece? Ele fala, né, que aquele que me ama, faz o que eu mando, guarda os meus mandamentos, né? E aí passamos ali, ó, não vive mais eu aqui, mas Cristo vive em mim. E então, o que acontece? Deus olha para mim, Ele vê o próprio Filho dele, Ele vê o próprio Cristo. E aí ele volta a falar, o inimigo não toca, não pode tocar, né? Porque nós somos
realmente feitos filhos de Deus, né? A palavra de Deus fala que a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos os que creem no seu nome, né? Mas não basta simplesmente, o passo inicial é crer, mas o segundo passo é aprender Jesus, que é manso e humilde de coração. E aprender não é só simplesmente nós ouvirmos e ficarmos sabendo a respeito, né? A gente ouvir vai ativar a nossa fé, e a fé sem obras ela é morta, né? E aí passamos então a praticar as boas obras, né? A praticar a busca da santidade, e o Cristo começa a viver em nós. Amém? Vou terminar aqui, gente. Vamos ler a última referência aqui. 1 Tessalonicenses 1:7. Glória a Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor a vós. O próximo versículo. Próxima sequência, 6. E vós os tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. 7. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Misericórdia. Né? Temos sido modelos de filhos de Deus. Fala, puxa, cara, o seu vizinho olha para você e fala, meu, quero ser igual aquele cara ali. O que será que ele tem de diferente? Né? Uma vez eu vi um testemunho do David Keelan, num lugar que a gente foi tocar uma vez, numa vigília, e aí ele estava lá e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou que se nós nos tornarmos Cristo vivo na terra, nós não precisamos nem pregar. Nós não precisamos nem pregar. Ele falou que as pessoas vão vir e falar, meu, me fala alguma coisa aí, cara. Ele vai olhar para você, meu, tem alguma coisa diferente naquele cara. Esse cara não é filho de ninguém daqui que eu conheço, né? Ele é filho de alguém de fora, filho de Deus, né? E é verdade isso, porque muitas das vezes a gente vê na palavra de Deus que, por exemplo, Salomão, né, que nem foi tanto um exemplo assim, mas a Bíblia fala que vinham pessoas de outros reinos conversar com ele, porque a sabedoria que ele tinha não era dele, era a sabedoria que vinha de Deus. Então ali eles entendiam que era algo sobrenatural na vida dele, né? E se nós deixarmos nós aprendermos do Senhor a cada dia, não entrarmos numa rotina, mas sim numa naturalidade de buscar de Deus, nós vamos aprender dele que é manso e humilde, nós nos tornaremos Cristos vivos. Em vez de nós sermos termos embaixadas de Satanás, vamos ser um território único do Senhor. Amém? Amém. Estou muito quietinho. Estou pensando no almoço com o papai hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, o que nós temos aprendido de verdade do Senhor? O quanto a palavra de Deus tem mudado as nossas vidas. O quanto nós temos permitido a palavra de Deus mudar a nossa vida. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, nela mesma, diz que ela não volta vazia. O que eu estou falando aqui não é de mim, é a palavra de Deus. Como eu falei no começo, não adianta Deus só ficar tagarelando aqui, falando para vocês, aí vai dar um sono, você fala, puxa, né? Legal, mas queria ir para casa. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas e nós? Quando ela volta, nós ficamos cheios, ela não volta vazia. Agora nós precisamos estar cheios dela e deixar ela entrar e mudar a nossa vida. Não ficarmos simplesmente sabendo a respeito, né? O pastor vem e traz uma mensagem poderosa, o pastor Alexandre traz mensagens maravilhosas, com a graça de Deus, missionário genuíno, os outros pastores, e a gente vai e ouve e fala, glória a Deus. E aí, na segunda de manhã, não ouve mais nada, né? Mas não, nós vivemos como os gatos, né, no interior falam, eles ruminam, né? Tudo que ele comeu durante o dia, de noite ele fica ruminando aquilo, né? Absorvendo aquilo. Nós devemos fazer isso, esconder a palavra do Senhor no nosso coração, né? O Davi falou, o salmista falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E não é só esconder, né? Às vezes a gente tem tanto aplicativo no celular que para achar o da Bíblia dá um trabalhão, né? Cadê? Estava aqui em algum lugar, né? Às vezes a gente
Chega no domingo, na hora de ir para a igreja, quem ainda anda com a Bíblia, livro assim, né? Assim, né? Empoeirada, né? Passou a semana lá guardadinha, escondida, né? Mas não no coração. Escondida em qualquer outro canto. Então, assim, nós precisamos aprender do Senhor, nosso Pai, né? E, como eu disse, o maior legado que nós, como seres humanos, como pai, como genitores, como cuidadores dos nossos filhos, podemos entregar para eles, é tudo aquilo que nós pudermos realmente ensinar para eles. Hoje eu dei uma bronca no meu filho em casa, aí ele ficou me olhando de cara feia assim, e eu falei: filho, papai não gosta de brigar com você, mas toda vez eu falo a mesma coisa: não mexe aí. Não mexe aí, não mexe aí. Enquanto você não aprender, vai ter bronca. O dia que você aprender que não pode fazer, está resolvido o assunto, né? Então a nossa vida precisa ser assim. O Senhor fala com a gente: ó, acerta isso aí, acerta aquilo ali. Aí a gente vai lá e faz a mesma coisa. Aí vem aperto, vem a tribulação, a gente fala: ô Senhor, tem misericórdia, Pai amado e tal. E a gente corre igual uma criança, mesmo, a gente corre pelo braço do Pai. E aí o Senhor é igual a gente, nosso filho apronta, quando ele se arrepende, nosso coração se quebranta, né? Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Uma coisa muito interessante que toda vez que meu filho, ele é meio arisco até comigo, assim, sabe? Não é sempre que ele me abraça, quando eu vejo ele fala que a barba incomoda, né? Mas assim, geralmente ele vem e fica: pai, oi, mano. Aí ele fica me chamando até conseguir a minha atenção. Mas tem vezes que ele é mais prático, tem vezes que ele vem correndo: pai, segura no meu rosto, olha aqui para mim. Aí eu olho para ele, né? E o pai, por mais ocupado que às vezes nós seres humanos estejamos, nós não resistimos ao apelo do nosso filho. Quanto mais o nosso Pai que está no céu, amém? Outra coisa bem interessante, quem tem filho já deve ter feito isso. Quando você olha alguém muito de perto, assim, ó, nos olhos, você deixa de ver a pessoa em si, você olha dentro dos olhos dela, o que reflete lá dentro é você de volta, né? É um espelho, né? O olho da gente. Então, toda vez que nós pudermos olhar nos olhos do Senhor, né? Nós temos que nos ver dentro do Senhor. E o Senhor, Ele precisa olhar nos nossos olhos e ver Ele. E o quanto de Deus Ele consegue ver em nós. Amém? Meus irmãos, é difícil às vezes a gente falar essas coisas assim, porque dá a impressão que, puxa, mas o pastor está falando que eu não tenho nada. Não é isso. Todos nós temos muito de Deus na nossa vida. Precisamos ter uma totalidade de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero que os irmãos fiquem em pé, vamos orar. Já falei demais. Mas pensa nisso, meus irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Não simplesmente ouça e deixa ela ir embora, mas guarde no seu coração. Quando eu olho nos olhos de Deus, o quanto Deus vê dele de volta nos meus olhos. O quanto eu espelho de Deus, né? É engraçado, às vezes eu chego em algum lugar com o Mateus. Um dia eu fui junto com a pastora Thalita, minha irmã, ela queria comprar um carro. Era um domingo. Foi ano passado isso, calor assim. E o Mateus no tempo estava mais cabeludinho assim e tal. E eu não estava tão cabeludo, estava meio termo ali, né? E a gente estava calor, e eu fui de bermuda, de tênis, ele foi de bermuda, de tênis, os dois de camiseta e tal. A gente estava sentado num banco, muito, era aquele shopping que tem lá no ABC, né? A gente estava exausto. Aí sentamos lá. Aí um cara de uma agência olhou assim e falou assim: não precisa nem falar que é seu filho, né? Eu falei: né? Ele falou: isso aí, se fosse o caso, tinha que fazer DNA para ver se a mãe é a mãe, não o pai, não tem como negar. Então, o quanto nós refletimos de Deus, o quanto alguém olha e fala: aquele ali é filho daquele lá. Glória a Deus. Não é na aparência, não estou falando da aparência, mas eu sou o último que tem que falar de aparência aqui. Vou falar de aparência, eu estou fora do padrão, eu sou meio que eles me chamam meio exótico, meio rústico, né? Mas eu me criei no meio desse negócio, desses móveis rústicos aí, irmãos. E tinha o Sebastião Negão, que já faleceu, que era um marceneiro, que trabalhava em várias marcenarias aí com a gente. E ele sempre ia no meio das madeiras, ele achava a mais torta que ele pudesse achar. Eu falava: essa aqui que eu vou fazer uma peça.
Ele falou, meu, isso aí, cara, joga no rio essa madeira, deixa ele embora que é melhor. E ele fazia uma peça exótica, toda estranha assim. Aí chegava lá um americano e botava a mão na cabeça e falava, oh my God, is this? É isso. E quanto dava um cheque, quanto, ele levava embora, né? Então assim, às vezes Deus tem pela misericórdia, ele faz que nem o Sebastião Negão, ele vai lá e olha, esse feioso aqui, eu vou usar ele. E pela misericórdia ele usa, e toca um outro mais exótico ainda, né? E aí o que acontece? A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem a multiforme graça, né? Então assim, Deus não espera um padrão físico e humano, mas Ele espera sim de nós um padrão no coração, um padrão de vida, né? De conduta, de se olhar e falar assim, aquele ali é filho daquele lá. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, oh grande Deus, oh encantar a oh Senhor Jesus, nessa hora, Pai, colocamos, oh Pai, no nosso coração, Senhor Deus amado, Pai amado, um propósito diante de Ti, Pai amado. Oh Senhor, queremos aprender mais de Ti, Senhor Deus, queremos ser, oh Pai, visto realmente como Teu Filho, oh Pai, a cada dia, oh Pai, a cada dia mais, ser mais parecidos com o Senhor. A cada dia mais temos mais o Teu semblante, Senhor Deus amado, ter mais, ó Pai, os Teus, ó Pai amado, trejeitos, ó Pai, porque somos Teus filhos, Pai amado. Põe as Tuas mãos sobre nós nessa noite, ó Pai, vem transformar nossas vidas a cada dia, Senhor Deus amado. Que essa palavra, ó Pai, venha frutificar, ó Pai, venha enraizar no nosso coração, ó Pai. Que venha haver, ó Pai amado, em nós uma mudança, ó Pai, de conduta, ó Pai. Que nós possamos adquirir, ó Pai, uma nova conduta diante de Ti, ó Pai, diante dos homens, meu Pai. Que o Teu nome, ó Pai, venha a ser exaltado, ó Pai, que o Teu reino venha a ser edificado através de nossas vidas. Senhor, meu Deus amado, eu te peço nessa hora, ó Pai, toca os corações, ó Pai. Toca, ó Pai amado, aquele, ó Pai, que ainda não entendeu, ó Pai amado, que não basta apenas saber, ó Pai, do reino dos céus, nós precisamos aprender de Ti, Senhor. Pai, faz uma obra em nós, em cada um de nós, ó Pai. Precisamos cada vez mais de Ti, Senhor. Pai amado, vem nos